Vê só, meus queridos do nono, dando continuação ao nosso assunto, na página 110, eu peguei na página 110 o primeiro exemplo, vou traduzir o que está escrito aí. A gente tem uma equação x ao quadrado mais 6x mais 8. Vou utilizar essa equação que está aí no livro e explicar de onde vem esse completar quadrado. Aí a nossa equação tem aí x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Imagina que essa criança aqui é um quadradinho de lado x e de lado x. A área de um quadrado é x multiplicado por x, né? Lado multiplicado por lado. Então vai dar esse lado ao quadrado mais 6x mais 8. Imagina que nesse quadradinho de lado x, eu vou acrescentar 6 vezes esse lado. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Vamos desenhar aqui. Isso aqui vai dar um retângulo. Por que vai ter um retângulo? Porque eu vou acrescentar 6 vezes o valor desse lado, que é x. Então vai ficar assim. Beleza? Aqui é um quadrado e aqui é um retângulo. Por que isso aqui vai ser um retângulo? Alguém poderia perguntar aí de novo. Por quê? Porque aqui eu vou acrescentar esse mais subtenso, que é acrescentar 6 vezes esse lado, ou seja, um retângulo. Beleza? Como é que vai surgir esse quadrado que a gente vai completar? Imagina que eu unindo essas duas figuras aí não tem como de jeito nenhum a gente fazer um quadrado. Mas a gente pode fazer assim, ó. Eu vou pegar esse primeiro quadradinho, colocar aqui. E nesse retângulo eu vou dividir ele em dois. Eu posso dividir ele aqui em dois, onde esse aqui vai valer 3 e aqui vai valer 3. E vou unir essas figuras. Vamos supor que aqui vai ser o retângulo, vai ser esse aqui. Aqui vai ser 3 e aqui vai ser o lado x. Esse quadradinho aqui a gente já viu que vale x e x. E esse outro retângulozinho aqui eu vou colocar ele aqui, onde o lado maior vai valer 3 e o lado menorzinho aqui, ó, x. E é justamente completar o quadrado é saber quanto é essa criaturinha aqui. Esse quadrado aqui, vamos chamar aqui de Q1. Aqui eu vou dizer que ele é um Q2. Quanto a esse Q2? Repara que daqui para cá é o mesmo que aqui e aqui. São medidas iguais. Então aqui é 3 e desse vértice até esse tá aqui também o lado. Então aqui é 3. OK? Então esse quadradinho aqui vale 9, ou seja, minha equação toda eu posso fazer x ao quadrado mais 6x. Esse mais 8 eu já vou passar ele para lá, menos 8, e vou acrescentar aqui o mais 9, que foi justamente o quadrado que eu achei. Se eu acrescentei mais 9 no primeiro membro, eu vou acrescentar mais 9 no segundo membro. A equação que a gente faz de um lado tem que fazer do outro. O que se acrescenta de um lado, se acrescenta do outro. O que se retira de um lado, se retira do outro. Então vejam, uma outra coisa que a gente vai precisar justamente nesse primeiro membro aqui, ó, a gente vai precisar aqui para o primeiro membro aqueles casos de fatoração e de produto notável. Lembra que quando a gente tem a mais b, a gente tem dois termos elevado ao quadrado, como é que a gente resolve isso? Acho que eu passei isso, eu refleti isso aí uma vez com vocês. É sempre o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes a vezes b, mais b, que é o segundo termo, ao quadrado. Isso aqui é um trinômio perfeito, beleza? Daqui, desse trinômio, tem como a gente voltar para o que a gente tem inicial. Só é a gente fazer a raiz quadrada desse termo e a raiz quadrada desse termo. A raiz quadrada de a ao quadrado é a, o mais vem junto aqui, e a raiz quadrada de b ao quadrado, b. Então isso aqui, ó, ao quadrado a gente volta a ter esse produto notável aqui. Então,
Para esse primeiro membro, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo e extrair a raiz quadrada do terceiro termo. X ao quadrado vai ficar x, e 9 ao quadrado, a raiz quadrada, na verdade, de 9 é 3. Se aqui tem um mais, e eleva tudo isso aqui ao quadrado. Do outro lado, a gente tem o menos 8 mais 9 vai dar mais 1. Beleza? Um positivo. E aí, eu vou pegar esse quadradinho e jogar lá para o segundo membro, ficando x mais 3, isso aqui, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Esse mais aqui eu não coloquei aqui porque é positivo, de todo modo aí ele é positivo, tá? Então, x mais 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, é o próprio 1. E aí a gente vai ter duas soluções para isso aqui, tá, gente? Duas soluções para isso aqui. A primeira eu vou pegar com o 1 positivo, com o aqui positivo, e vai ficar x mais 3 igual a 1 positivo. E no segundo eu vou pegar x mais 3 com o 1 negativo. Resolvendo em cima, x vai ser igual a 1, 1 menos, esse 3 está positivo, passa para lá negativo, menos 3, x vai ser igual a menos 2, x é igual a menos 2. E aqui, x vai ser igual a menos 1, esse mais 3 passa para lá, menos 3, e x vai ser igual a menos 4. E aí, a gente temos a resposta, a solução, na verdade, desse método, na verdade, dessa equação pelo método de completar quadrados. Existe ainda um modo mais fácil, isso aqui eu queria que vocês entendessem a parte algébrica de completar quadrado, mas existe um modo mais fácil, que seria isso aqui. Eu vou copiar a mesma equação, a equação é x a equação é x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Como seria sem fazer toda aquela parte algébrica? A gente pegaria o primeiro, o termo do meio é o 6, divide ele por menos 2, ok? Divide por menos 2, isso aqui vai dar menos 3. Esse menos 3 a gente vai elevar ao quadrado, que vai dar 9. Repetindo, a gente vai pegar o termo do meio, na verdade, o número 6, aqui é o mais 6, divide por menos 2, que vai dar menos 3. Na mesma ideia, pega o menos 3 agora e eleva ao quadrado, que vai dar 9. Como é que a gente rearruma isso aí? 2 ao quadrado mais 6x. Eu descobri que o quadrado aqui é o mais 9, que vai ser igual. Esse mais 8 passa lá para o segundo membro, menos 8, e acrescento mais 9. O que eu acrescentei de um lado, eu acrescento no outro. O que eu tirar de um lado, eu tiro do outro. E aí resolve como a gente estava fazendo agora há pouco. A raiz quadrada desse termo e a raiz quadrada desse termo para voltar ao produto notável. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é só o x, o mais, a raiz quadrada de 9 é 3, isso aqui tudo ao quadrado, igual, aqui vai ser menos 8 com mais 9 vai dar 1. E segue a mesma ideia, x mais 3 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, x mais 3 vai ser igual a mais ou menos 1, a raiz quadrada de 1 é 1, e aí eu vou ter duas possíveis soluções para isso aqui. Primeiro com o x positivo, x mais 3 mais 1 e x mais 3 igual a menos 1. X vai ser igual a 1 menos 3. A primeira solução a gente achou menos 2. E aí o outro aqui, menos 1, menos 4. Menos 3, onde a resposta é menos 4. Ok, meus queridos? Vou fazer mais um vídeo explicando pelo método do quadrado, de completar quadrado.